Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula das nossas lições de adulto, continuando aqui o nosso primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Na lição passada, nós estudamos a respeito do ministério avivado de Jesus. Estudamos ali que o Espírito Santo, operando, atuando na vida de Jesus, fez que a sua fama se espalhasse por vários lugares. A fama de Jesus correu por várias partes, muita gente conheceu Jesus, viu seus feitos, creu nele, muita coisa grandiosa aconteceu. O que deixa para a gente aí uma clareza de que para o ministério de qualquer homem de Deus ou mulher de Deus prosperar, triunfar, ser reconhecido, não precisa se colocar nos holofotes. Não precisamos contratar uma empresa de engenharia de mídia, que precisamos sermos cheios do Espírito Santo, que precisamos que Deus esteja conosco, como esteve com José. Mesmo as cadeias, mesmo as prisões absurdas do Egito, não conseguiram apagar o nome de José. Por quê? Porque mesmo na prisão, Deus estava com aquele rapaz. Então vai fazer a diferença nas nossas vidas nos dias de hoje também isso. A presença de Deus. E a presença de Deus em nossas vidas nos leva a glorificar o seu santo nome. Bem, falamos hoje sobre o avivamento na vida da igreja. É o assunto a ser tratado hoje na nossa quinta lição, que data do dia 29 de janeiro. Será ministrada próximo domingo, portanto, dia 29 de janeiro. Nosso texto áureo: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse texto fala do momento em que o cumprimento da promessa que Deus deu através de Joel está se cumprindo. Aquilo que Jesus falou, dizendo de que não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. E aqui estava se cumprindo quando os discípulos, obedecendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a qual havia dito para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí estava o Espírito Santo enchendo os seus servos, e eles começaram a falar noutras línguas, o que mudou a vida deles completamente, esse enchimento, essa presença gloriosa do Espírito Santo na vida da igreja, iniciando-se ali em Jerusalém. Nossa verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. No caso, a lição vai relacionar a atuação dos dons, a atualidade dos dons espirituais com o batismo no Espírito Santo, deixando claro que não falamos aqui apenas de movimentos, não falamos de movimentos, de alguém entrar em êxtase, mas falamos de uma vida realmente cheia do Espírito Santo, onde esta pessoa estará vivendo a verdade de Deus na sua vida de uma forma intensa. Eu não falo de movimento que quando o movimento termina, a pessoa não consegue defender a verdade, não consegue andar na verdade. Dá para ver que não é um avivamento, é apenas um movimento. Falamos aqui sobre avivamento, falamos aqui sobre o real batismo no Espírito Santo e a real manifestação dos dons espirituais, tudo visando o crescimento da obra de Deus sobre a face da terra. Nós temos uma leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, verso 1 ao 13, que nos fala o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam ali para obedecer o que Jesus havia dito, esperar a descida do Espírito Santo, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e de todas as nações, religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Né? Sempre foi assim. Alguns acreditam, outros não acreditam, outros zombam, mas o nome do Senhor finda sendo glorificado. Introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico, ou ativo da igreja. Finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Nosso primeiro tópico vai falar sobre o batismo do Espírito Santo e o público-alvo. Quem é o público-alvo do batismo no Espírito Santo? A quem é concedido, a quem é dado, sobre quem o Espírito Santo vem derramar sua unção, seu poder, quem o Espírito Santo vai encher, para que serve o batismo no Espírito Santo, para quê? Então, diante destas perguntas, vamos entender duas coisas importantes. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Ou seja, é necessário que o homem e a mulher haja crido no nome do Senhor, haja nascido de novo. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. É necessário arrependimento, é necessário crer, é necessário ser um salvo em Cristo. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo, eu já falei em outros momentos, que não é dado a alguém para enfeitar esta pessoa, para inflar o ego do cidadão, da cidadã. O batismo do Espírito Santo tem propósito, tem objetivo, para que essa pessoa esteja apta e capaz de proclamar o nome do Senhor com maior intensidade, de dar a esta pessoa uma maior intrepidez, um maior vigor, uma maior disposição. Então, não por este motivo que ele é concedido, claro, a quem já tem uma caminhada com Deus, a quem crê, a quem é salvo em Cristo. Veja que no caso de Cornélio, que foi aquele cidadão que foi batizado no Espírito antes mesmo de ser batizado nas águas, mas primeiro ele ouviu falar de Jesus através da ministração de Pedro. Ele ouviu a palavra, ele creu e o Espírito Santo veio sobre ele, sobre a sua família, e ele começa a profetizar, a falar novas línguas, enfim. Por que é importante arrependimento e fé? Porque sem arrependimento e sem fé não há salvação. Salvação é pela graça, mas por meio da fé, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 8. A segunda condição para que alguém possa ser batizado no Espírito Santo
viver em obediência a Deus. É buscar agradar ao Senhor, né? Pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos desse arrependimento. Frutos dignos desta fé. Eu vou citar um texto que está aqui em 1 João. Abri aqui a minha Bíblia. 1 João, capítulo 5, e versículo de número 2 ao 4. Observe o que está escrito. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, nós somos chamados para vencer. E avivamento sem guarda dos mandamentos de Deus não existe, né? É porque o avivamento é dado justamente com esse propósito. Como vimos na primeira lição do trimestre, ela deixou claro para a gente, né, só rememorando aqui junto com os irmãos, e ela trata justamente de um retorno à Bíblia como nossa única regra de fé e prática. É o retorno a uma maior dedicação a Deus, né? Então, a igreja avivada, ela tem isso. Ela não tem somente movimento visível, mas tem obediência, tem temor, tem zelo, tem dedicação, né? Em primeiro, fé, arrependimento, e depois obediência ao Senhor nosso Deus. E, finalmente, a terceira condição para ser batizado no Espírito Santo é santificar-se, né? As primeiras coisas que já lemos até aqui, logo nos impulsiona a santificação, porque se há obediência, evidentemente, um dos mandamentos de Deus, através dos seus apóstolos, é que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, né? Porque, como diz Hebreus 12, verso 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quem conhece Deus sabe que Deus é santo, e quem o ama deseja também andar em santidade. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo, ou seja, uma vida com Deus, uma vida de temor, uma vida de santidade, antecede até mesmo o batismo no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Com exceção daqueles que se convertem e no momento já são revestidos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo faz como quer, age como quer e não deve explicações para ninguém. O fato é que não podemos criar regras e limitar a atuação do Espírito Santo. Ele age soberanamente, ele conhece a vida interior de cada pessoa. Segundo subtópico, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, creram, já estavam ali num relacionamento com Deus através da oração, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. É isso que a gente vê em Atos 1:12 ao versículo 14. Às vezes eu acho estranho, né, quando eu vejo pessoas que querem, né, a todo custo falar línguas, ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito e tal. Eles querem, mas não querem orar. Aí eles apelam para um pregador que vem de fora, né, alguém que vem de longe, que é conhecido como alguém que Deus tem usado e tal. É um ministério avivado. E aí as pessoas ficam dependendo disso. Só que isso não é bom. Não é bom porque, como já disse de início, o objetivo do batismo do Espírito Santo é intensificar a sua capacidade de viver com Deus, de andar com Deus, de proclamar o nome do Senhor. Intensificar aquilo que já existe. Amém? Então, meus irmãos, se você quer uma vida mais intensa com Deus, então começa a viver na oração, na meditação na palavra, na prática da palavra de Deus. Deus pode te revestir com poder para tornar isso cada vez mais vivo dentro do seu coração e influenciar outras pessoas
a conhecer essa verdade que você ama tanto, que você preza tanto, que você vive nela. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus naquele dia. De repente, o Espírito foi derramado sobre todos que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, né, falando ao pessoal daquele tempo, a vossos filhos, quer dizer, aos seus descendentes, ao povo daquela pátria, daquela época, e todos os que estão longe, tanto longe em distância de quilômetros, e a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar, como também aqueles que estão longe no tempo. Nós estamos distante desses irmãos aí há quase 2000 anos, né? E Deus continua operando maravilhosamente e enchendo do Espírito Santo aquele cristão sincero que deseja viver para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Abrindo um parêntese, antes de adentrarmos no terceiro, subtópico, costumo dizer o seguinte, que não podemos proibir falar em línguas, não podemos proibir o batismo no Espírito Santo por causa de alguém que anda fazendo por aí coisas que não é do Espírito. Não podemos proibir alguém de falar em línguas porque outro ali está inventando de falar em línguas, né, do seu próprio espírito, da sua própria mente, ou porque alguém do outro lado está brincando. Não, a palavra de Deus, ela é para os sinceros. Ela convida os não sinceros à conversão e a assumir um status de sinceridade, né? Então, quem deseja agradar a Deus já sabe. Seja sincero, busque a Deus com sinceridade e o Senhor há de te revestir com poder. Quanto àqueles que estão fazendo brincadeiras, meninices, querendo aparecer e querendo ganhar fama e sucesso, a estes darão conta a Deus do seu proceder errado. Verdade? Terceiro subtópico, o engano dos cessacionistas, ou seja, há pessoas que acreditam que os dons espirituais cessaram. Muita gente acredita, mas nós cremos que o Espírito de Deus continua capacitando homens e mulheres para realizar a sua obra, desde que haja pessoas humildes o suficiente para isso, né? O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas, que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros, ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Não é bem assim. Conversão, uma coisa. Batismo no Espírito, outra. Veja que os cristãos de Éfeso, eles haviam crido, haviam se convertido, mas foram batizados no Espírito Santo depois. Paulo, chegando ali naquele lugar, pergunta para eles se eles já haviam, em que batismo eles tinham se batizado. Eles disseram, não, somos batizados apenas no batismo de João. Eles disseram, nós nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo. Então, o apóstolo impondo as mãos, eles começaram a falar novas línguas e profetizar. Então, já eram cristãos, mas não conheciam nada sobre o Espírito Santo. Já estudamos em trimestres anteriores o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física do falar em línguas estranhas.
bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Tópico de número 2. O dinamismo da Igreja Apostólica. A Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dito Pentecostes. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja nasceu já dentro do avivamento. O Espírito Santo veio ali revestindo esses discípulos de poder. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Mas por que e para que isso? É que Jesus sabia que a igreja não cresceria, a igreja não triunfaria se não fosse revestida do poder do Espírito Santo. Se não fosse avivada, ela ficaria acomodada ali no lugar e não prosperaria. Mas depois que aquele povo foi cheio do Espírito Santo, né, no mesmo dia, uma multidão, muita gente se converteu e diante das perseguições eles não param, eles avançam. Né? Veja momentos em que os discípulos estavam ali pregando e expulsaram o demônio de uma moça, foram presos, né? Por causa disso, foram presos, apanharam bastante e andaram soltando após chicoteá-los e disseram para eles: olha, não fale mais no nome de Jesus. Proibido, vocês têm liberdade, mas não para pregar a palavra, não para falar de Jesus. Fiquem livres, mas não preguem. Só que o Espírito Santo que se movia nesses homens os dava poder, coragem, né? Os impulsionava a não pararem. E aí eles se reúnem, fazem uma oração, e nesse clamor de oração, o Espírito Santo faz que aquele lugar estremeça e enche eles novamente. Eles continuam, né? São cheios do Espírito Santo e eles continuam pregando, apanhando Jesus, curando, libertando, salvando, né? Esses homens só pararam quando foram mortos, quando os mataram, aí parou. Mas enquanto estavam vivos, mesmo na velhice, eram pessoas que avançavam. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo os fazia avançar. Então, a nossa lição hoje, ela fala sobre o avivamento na vida da igreja. Hoje é extremamente necessário experimentarmos o mover do Espírito Santo em nossas vidas, na vida dos pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, auxiliares, zeladores da casa de Deus, grupos de louvor, mocidade, senhoras, jovens, adolescentes, crianças, todos os departamentos da igreja. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos avançar com poder e as pessoas serem impactadas por esta unção gloriosa e serem salvas em nome de Jesus. Segundo subtópico do tópico 2. A igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos da seguinte forma: conversão e batismos, né? Que são os sinais do poder de Deus que se movia nos Atos dos Apóstolos ali através do Espírito Santo na vida da igreja. Conversão e batismos, Atos 2:41. Os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina. Havia perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança na oração. Essas três coisas são fundamentais para a igreja. Mas ninguém vazio do Espírito Santo, preste atenção a isso, ninguém vazio do Espírito Santo consegue perseverar na doutrina, consegue perseverar na comunhão, consegue perseverar na oração. Não consegue. Carne luta contra o espírito contra a carne.
né? Se a carne prevalecer, porque geralmente ela prevalece sobre uma vida vazia, a pessoa na carne não consegue. Não consegue viver uma vida de oração, não consegue perseverar no ensino da palavra de Deus, não consegue perseverar na comunhão. É por isso que às vezes eu acho estranho pessoas que se apresentam como que cheios do Espírito e pula e marcha, fala a língua, profetiza, mas só vive de questões, de briga, criando contenda no meio da igreja, criando divisão. Espírito Santo. Revestido do Espírito Santo? Não. Revestido do Espírito Santo? Não, não, não. Não, pode ser outra coisa. Pode ser o próprio espírito da pessoa, uma emoção de um hino bonito que ouviu, uma palavra que mexeu, que achou bacana, né? Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo promove comunhão. O Espírito Santo promove perseverança, obediência, vida de oração. Quanto mais você está perto de Deus, mais vontade de amar e abraçar os irmãos você sente. Hã? Então, o avivamento, o real avivamento que nós precisamos, é esse onde o Espírito Santo prevalece na vida da igreja, levando ela a viver como igreja de verdade, a glorificar o nosso Deus com um belo testemunho. O mundo se converte porque olha para a igreja e vê uma igreja onde Cristo é cabeça. Então, havia também ali sinais, né? Havia temor. Olha uma igreja cheia do Espírito Santo, avivada. Conversão, batismo, perseverança na doutrina, na comunhão, na oração. Temor, as pessoas temiam, né? A Deus, se sujeitavam a Deus. Acontecia sinais, maravilhas. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes. A igreja avivada tem preocupação com quem é carente. Né? Você está bem, você está estruturado, você se preocupa com aquele que não está bem, com aquele que não está conseguindo botar a panela para ferver, que não tem no que colocar dentro. Né? Divide o pão, divide as vestes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas, a espiritual, dedicação a Deus através da palavra e da oração, e a esfera social, comunhão, que tem a ver também com suprir a carência do nosso próximo. Então, o avivamento espiritual produz isso. E é tudo que precisamos. O nome de Deus será glorificado. As pessoas não crentes glorificarão a Deus ao ver a nossa vida desta maneira, vivendo isso na prática. Não haverá escândalos. Né? Não haverá escândalos. Porque a igreja será a luz do mundo. A igreja vai estar vivendo como sal da terra. Hã? Olha que maravilha isso daqui. Terceiro e último, para a gente finalizar a lição de hoje. Um ministério ungido para os dias atuais. Primeiro subtópico, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. O homem não consegue fazer obra nenhuma por seus próprios méritos. E se ele conseguir atrair alguém, mas essa pessoa não permanece. Porque foi os meios, os mecanismos humanos que foram utilizados. Você pode criar mecanismos que podem até emocionar as pessoas, mas a sua estratégia de emocionalismo não transforma a vida de ninguém. O Espírito Santo é diferente. Pega uma palavra, né? Uma palavra que aos olhos humanos pode ser simples e faz ela ser poderosa no coração de quem ouve, transformando a vida desta pessoa e trazendo ela para os braços do Pai, firmando seus passos na rocha. Né? Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, posição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou, né? Que aconteceria. E um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Segundo, autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação.
Há uma pregação muito bem formada, né? Muito bem estruturada, muito bem interpretado ali o texto e tal, tudo no ponto, nos conformes, segundo as regras, os padrões acadêmicos, né? Mas são importantes essas coisas? São importantes esses instrumentos? Sim, são importantes para o aprimoramento, né, do obreiro. Mas só eles não bastam. Só esses instrumentos não são suficientes. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos. Marcos 16 e 20 está escrito, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos ali junto com os demais irmãos oram e o lugar estremece, eles são cheios do Espírito Santo, eles haviam pedido na oração: Senhor, nós te pedimos, o Senhor está vendo a ameaça das autoridades. Pilatos fez isso, fulano fez aquilo, tal, né? Está vendo, Senhor, as ameaças? Nós te pedimos que nos dê intrepidez para proclamar o teu nome, enquanto confirma a proclamação da tua palavra com sinais de prodígios. Jesus já começa a fazer prodígio ali. O lugar estremece. Eles são cheios e sai pregando a palavra e as maravilhas acontecendo. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem, porque a missão do Espírito Santo é justamente isso, glorificar Jesus. Não é glorificar o pastor, o obreiro que está sendo usado por Deus ali. Não, é glorificar Jesus. Que as pessoas sejam levadas, quando você estiver sendo usado por Deus, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, sendo transformadas, que ninguém vai olhar para o irmão e dizer, olha aquele irmão, olha aquele irmão. Não. Olha para o céu e diz, Deus, como tu és maravilhoso. Olha o que o Senhor está fazendo através do teu servo. Continua operando, continua usando o teu filho Jesus, pois sem ti nada ele pode fazer. Quer dizer, dá glória a Deus. Verdade? E isso é até bom, porque Deus vai continuar usando esse irmão, porque esse irmão não vai ser um ídolo no coração da igreja. Mas Deus vai ser o que é verdadeiramente adorado. Né? Não por acaso, o nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Isso a gente vê em João 16, verso 13 e 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sobre a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então não sou eu que sou digno de aplausos. Não é você que é digno de aplausos. É Jesus. Aplaudam ao Senhor Jesus. Não sou eu, nem você que sou digno de louvor. Mas o nosso Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Amém? Então chegamos à conclusão da nossa lição, dizendo que a Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. E fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a Igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. A unção do Espírito Santo faz toda a diferença. Eu já vi pessoa analfabeta pregando, Deus operando maravilhosamente. A pessoa que não sabe o que é hermenêutica, não sabe o que é exegese, não sabe o que é homilética. A pessoa não sabia sequer pronunciar-se bem. Tinha um vocabulário pobre. Mas quando começava a falar, na unção do Espírito Santo, as lágrimas desciam do rosto de pecadores que estavam ali ouvindo essa pessoa. Eu não estou dizendo que sou contra a instrumentalidade que falamos agora há pouco. Não. Estou dando exemplo
de que a unção do Espírito Santo faz a diferença. Se você tem toda a capacitação, você se capacitou academicamente, soma isso à unção do Espírito Santo, meu irmão, olha, será uma glória para Deus. Será uma honra para Jesus. Agora, toda a instrumentalidade acadêmica, sem a unção do Espírito Santo, não daremos glória para Deus. Verdade? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e pedir a Ele. Deus nos enche com o Espírito Santo. Porque sem Ti, nada podemos fazer. Deus abençoe e até a próxima aula.